Pronto, estamos ao vivo. Muito bom dia para todos os alunos e demais espectadores. Hoje a gente trouxe aqui a doutora Alice Bosco, ou Bosco Santos, mais cientificamente falando, e ela vai falar para a gente sobre a geobiologia da Terra primitiva. A doutora Alice hoje em dia está aqui em Campinas, mas já está iniciando o seu pós-doc lá nos Estados Unidos. E seja bem-vinda, Alice. E, primeiramente, gostaria de agradecer você ter aceito o convite. E gostaria que você contasse um pouquinho quem você é, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Obrigada. Bom dia, gente. É um grande prazer estar aqui. Eu vim a convite do professor Felipe. Eu sou bióloga de formação. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E depois eu fiz mestrado e doutorado em geologia aqui na Unicamp. Né? Então, eu tendo a olhar as coisas de uma forma diferente de só um biólogo ou só um geólogo. E aí eu vou falar para vocês como que a gente faz essa misturinha um pouco, né? E aí dar uma pincelada um pouco sobre a minha pesquisa e como um biólogo ou um geólogo pode atuar nessa interface, né? Então, é um prazer enorme. Vai ser, acho que, a primeira vez que eu vou apresentar a minha pesquisa para uma plateia quase que exclusivamente de biólogos. Então, espero que vocês me deem um feedback e a gente possa conversar um pouco. Já nem sei mais se eu sou bióloga, depois de 10 anos longe da biologia, mas vamos lá, vou tentar. Eu acho que vai ser ótimo, que a gente também gosta de variar um pouquinho, né? Ainda mais essa nossa disciplina aqui, teve de tudo, né? O povo já teve aula de hemipênis de lagarto, genética do câncer, e agora a sua aula, né? Para você ter ideia de como é variado aqui. Então, eu vou colocar aqui sua apresentação. Tá. E o povo, enquanto assiste, pode já ir colocando comentários ou fazendo perguntas, que ao final eu posso transmitir para a Alice e a gente vai conversar mais no final, tá bom? Então, pode começar a apresentar, Alice. Eu vou sumir daqui, vou deixar só você e a apresentação, e depois eu volto quando você estiver terminando. Tá bom. Pode colocar no PowerPoint? Posso colocar? Pode. Pronto? Aí, pronto. Pronto. Então tá. Manda ver. Então, gente, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa de pós-doutorado. Essa pesquisa que eu vou mostrar hoje para vocês, ela foi desenvolvida aqui na Unicamp e também na Universidade de Indiana, Purdue, nos Estados Unidos. Eu morei lá durante 1 ano e meio, durante o desenvolvimento dessa pesquisa. E agora, vamos falar um pouco primeiro de como eu me defino, de que ciência que eu estou exercendo. Essa ciência é a geobiologia. A geobiologia é uma ciência, uma interface, né, entre a biologia e a geologia. É um campo de pesquisa relativamente recente da ciência, então ela tem se estabelecido forte agora nos últimos 15 anos, então é recente, né? E ela investiga a coevolução do planeta e da vida. Como que a biosfera modulou a geosfera e como a geosfera modulou a biosfera. E a gente faz isso num intervalo de tempo que é a idade inteira da Terra, então dos últimos 4,5 bilhões de anos, ou tanto quanto antigo der, né? Eu vou esclarecer isso daqui a pouco. Então, a geobiologia, ela usa proxies da biologia, por exemplo, biomarcadores moleculares, molecular clocks, genética, mas também da petrologia, da mineralogia, isótopos instáveis, então proxies também da geologia. Em específico, a minha pesquisa se baseia
na junção desses proxies para tentar entender, né, como a biosfera e a geosfera modularam uma a outra no período que a gente chama de pré-cambriano. O pré-cambriano, ele corresponde a 80% da vida da Terra, um pouquinho mais, durante os primeiros éons geológicos, o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, que antecedem o éon que a gente vive agora e que começou com a explosão cambriana, que é o éon fanerozoico. Particularmente, eu me interesso a responder algumas questões que envolvem a transição entre o éon arqueano e o proterozoico, né? Porque foi nessa transição que ocorreu a maior mudança significativa da história do planeta e onde se começou a se estabelecer as condições de habitabilidade no planeta Terra que a gente conhece hoje, né? Então, a Terra se formou aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás e se passaram aproximadamente 1 bilhão de anos até que a gente comece a ver assinaturas irrefutáveis de vida e metabolismo no registro geológico. Então, em rochas, né? Então, a partir de 3,7, a gente já começa a observar alguns tipos de assinaturas fortes de vida e metabolismo. O que significa que durante o primeiro bilhão de anos, eu espero que vocês estejam vendo minha setinha, o primeiro bilhão de anos, é muito provável que foi nesse bilhão, né, que os blocos de construção da vida foram estabelecidos, como aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, uma das evidências mais antigas de vida na Terra está há 3,7 bilhões de anos e são estromatólitos encontrados em rochas no Canadá. Os estromatólitos, eles são estruturas biogênicas, né, formadas pela união e o aprisionamento, né, de sedimentos através da precipitação de carbonatos de cálcio por atividade de cianobactérias. E as cianobactérias são organismos conhecidos mais primitivos capazes de produzir oxigênio por fotossíntese. Entretanto, a gente tem, então, essas evidências de cianobactérias começando a aparecer, assim, bem discretamente, há 3,7 bilhões de anos, mas não é só até 2,3 bilhões de anos, 2,33 para ser exato, que a gente começa a ter evidências geoquímicas com a formação de minerais inéditos e com fracionamentos isotópicos característicos, né, de que a atmosfera do planeta passou a ser óxica, né? Então, em outras palavras que eu estou tentando dizer, é que entre começar a encontrar estromatólitos no registro geológico, e eles são, então, os organismos primitivos capazes de produzir, então, oxigênio por fotossíntese, e a gente tem, então, uma atmosfera óxica, demorou aproximadamente um pouco mais de 1 bilhão de anos. Então, uma das grandes questões hoje da geobiologia é explicar o que se passou nesse gap entre elas surgirem e a atmosfera se tornar óxica, né? Porque demorou mais de 1 bilhão de anos para que a atmosfera se tornasse oxigenada depois do advento da fotossíntese oxigênica. Espera aí. Então, primeiro é importante a gente perceber que as cianobactérias, elas, como mostram os molecular clocks, não são a vida mais primitiva da Terra, certo? E, portanto, a 3,7, quando a gente começa a encontrar elas no registro geológico, os primeiros estromatólitos, deduz-se, então, que a vida antecedeu e, provavelmente, muito a esse marco. Então, definitivamente, existem várias teorias sobre a origem da vida, né? E as mais fortes associam ambientes aquáticos com o surgimento dela. Isso vai ser muito importante depois para entender um pouco mais como eu desenvolvo minha pesquisa. Então, é comum sempre que nas teorias é de que a Terra não tinha moléculas orgânicas, né? E só ingredientes, então, inorgânicos. E esses se juntaram para formar as moléculas orgânicas e, por fim, a vida ou protovida, né? No processo chamado abiogênese. Então, hoje existem duas grandes escolas para explicar a origem da vida, né? Que passam por explicar como a matéria passou a se replicar, que pode ser exemplificada pela teoria do mundo de RNA, ou metabolizar, que pode ser exemplificada pela teoria do mundo de ferro e enxofre.
No mundo de RNA, é possível que os ambientes favoráveis à formação da vida tenham sido essas poças próximas à atividade vulcânica, onde as temperaturas deveriam ser mais amenas, entre 80 e 70 graus Celsius. E você tem uma certa quantidade limitada de receptores de elétrons para essa primeira vida surgir. Já no mundo de ferro e enxofre, a vida deve ter surgido associada a fumarolas hidrotermais. Então, são ambientes profundos nos oceanos, em que as temperaturas chegam a 270, 300 graus Celsius, né? Mas que você tem um grande leque de aceptores de elétrons disponíveis para essa vida primitiva. O importante a gente salientar, né, aqui, que foi provavelmente necessário água para a origem da vida na Terra e que a origem da vida é dark. Então, ela não necessita de luz para sobreviver, ela não faz fotossíntese, né? Então, ainda uma outra teoria que agora está sendo mais discutida aí, que é a teoria da panspermia, né? Uma possibilidade de que a vida foi trazida à Terra do espaço, né? Principalmente em meteoritos, que, como a gente sabe, dos meteoritos que caem hoje em dia, eles não abrigam formas primitivas de vida, mas abrigam blocos de construção da vida. Né? Então, essa discussão está super aquecida agora, depois que se descobriu uma molécula de fosfina na atmosfera de Vênus. Né? Então, o fato é que, se a panspermia não é a realidade, a vida surgiu em um planeta com condições de composição química da atmosfera e dos oceanos muito diferentes das quais a gente tem hoje. O evento que marca a transição das condições redox da atmosfera é conhecido como o Grande Evento de Oxigenação, ou o GOE. Né? O GOE é o evento que aqui nesse gráfico está marcado por esse salto aqui nas concentrações de oxigênio na atmosfera, que marca a transição de uma atmosfera anóxica, aonde a vida surgiu, e uma atmosfera óxica, aonde foi possível, então, criar vida mais complexa, né? Com o advento do oxigênio, grande quantidade de oxigênio na atmosfera. O grande evento de oxigenação é, então, relacionado com a expansão do grupo das cianobactérias. E esses organismos são aquáticos, assim como toda a vida que existia, então, anteriormente ao grande evento de oxigenação. A diferença é que todas as outras formas de vida tinham um metabolismo anóxico. E, de certa forma, então, as cianobactérias começam a produzir oxigênio e esse oxigênio começa a ser letal, né, para essa vida mais primitiva, configurando, então, a primeira crise biológica conhecida do planeta Terra. E se essa vida primitiva era anóxica e aquática, os oceanos no qual essa vida surgiu e começou a evoluir, portanto, também anóxico. Então, ele provém diferentes aceptores de elétrons para esses organismos que não o oxigênio. Então, estudos geoquímicos de rochas tão antigas quanto 3,8 bilhões de anos atrás nos indicam de que a vida surgiu em um oceano muito influenciado pelas fumarolas hidrotermais e, portanto, a coluna d'água era inteiramente rica em ferro 2 dissolvido. Né? Então, rica em ferro 2 e, muito provavelmente, então, as primeiras vidas utilizavam como aceptor de elétrons. Né? Até que, evolutivamente, a fotossíntese oxigênica apareceu, né, e o oxigênio ele começou a discretamente se acumular na coluna d'água e na atmosfera. Discretamente porque no momento em que as cianobactérias aparecem, elas começam a soltar assim, esses punzinhos assim, de oxigênio, mas ainda não é o suficiente para oxigenar a atmosfera, o que só acontece a 2,33. Então, essa primeira produção assim, de oxigênio, que não é capaz de oxigenar a atmosfera e não é capaz de oxigenar os oceanos, ela aumenta a taxa de uma coisa muito importante e que vai fazer toda a diferença na evolução química dos oceanos, que é o intemperismo oxidativo. Ela aumenta a taxa no qual o oxigênio reage com as rochas, né, e meio que esfarela elas, e coloca, então, à disposição para entrar na coluna d'água vários elementos e minerais,
em uma taxa mais elevada de quando não existia oxigênio, né? E essa entrada desses minerais e desses elementos começa a alterar, então, a química dos oceanos. E um desses minerais são os sulfetos. E os sulfetos, eles começam, então, a biologicamente serem convertidos em sulfato, e o sulfato, novamente, a sulfeto. Isso forma uma estratificação na coluna d'água dos oceanos, e esses oceanos passam, então, a serem chamados de oceanos de transição ou oceanos euxínicos. Euxínico significa anóxico com sulfeto de hidrogênio dissolvido. Então, esse oceano aqui de transição, a gente não sabe exatamente quando ele começou a surgir na vida da Terra, né? Em que momento que o oxigênio começou a ser o suficiente para colocar sulfeto dentro dos oceanos, o suficiente para causar essa estratificação. Essa estratificação, agora nos últimos anos, tem se mostrado extremamente relevante, e os dados, os estudos mais recentes apontam de que essa estratificação ela durou nos oceanos até a explosão cambriana. Então, até 500 milhões de anos atrás, muito provavelmente os oceanos só possuíam oxigênio dissolvido livre na camada superior da coluna d'água. Então, as cianobactérias, elas eram, então, concentradas nessa coluna de água superficial, e abaixo disso, o oceano se tornava, então, o oceano médio e o profundo se tornava anóxico, e tinha uma outra comunidade de micro-organismos anóxicos, né? Então, essa é uma questão muito importante de resolver. Que momento em que foi que começou o oxigênio produzido pelas primeiras cianobactérias a fazer essa diferença? Bom, então, o que a gente tem nos oceanos primitivos é provavelmente uma situação como essa aqui, que eu estou representando nessas duas figuras, onde aqui, primeiramente, a coluna de água é rica em ferro 2, e esse ferro 2, então, é utilizado pelas bactérias que existiam nessa coluna d'água, especialmente bactérias fotoferrotróficas, aqui falando mais de organismos autotróficos, né? Então, elas se utilizavam desse ferro 2 para fazer fotossíntese e não produziam oxigênio no processo. Né? Então, depois de... isso é importante. Quando elas utilizam esse ferro 2 e então oxidam o ferro a ferro 3, elas deixam uma marca registrada no registro geológico, e que são as formações ferríferas bandadas, que muito provavelmente vocês devem lembrar das aulas de geologia 1, ou sei lá, introdução à geologia, de que as formações ferríferas bandadas, até muito pouco tempo atrás, eram um indício de produção de oxigênio. E agora a gente já sabe que não seria suficiente o oxigênio para explicar o tamanho e a dimensão das formações ferríferas que a gente tem no registro. Então, hoje se sabe que a produção de óxidos de ferro 3 por bactérias fotossintéticas fotoferrotróficas, né, que utilizavam, então, o ferro 2, foi o mecanismo principal para a deposição de formações ferríferas bandadas no Arqueano. E nos oceanos, então, de transição, os oceanos, então, euxínicos, né, as cianobactérias habitavam essa camada superior aqui do oceano, né, e as bactérias fotossintéticas anóxicas, né, eram capazes de oxidar, então, agora, não só ferro, mas também sulfeto de hidrogênio, e elas acabavam por dominar, então, o resto do oceano, o oceano médio e o oceano profundo. Então, utilizavam sulfeto de hidrogênio e ferro 3 para produzir matéria orgânica. Então, essas bactérias fotossintéticas, né, que oxidam os sulfetos, elas ocupam essa zona aqui de sulfeto de hidrogênio dissolvido, e essa zona se chama zona fótica de euxínio, onde há incidência de luz solar necessária para a fotossíntese e também de sulfetos necessários para seu metabolismo. E elas acabam trabalhando em uma estreita correlação com bactérias sulfato-redutoras. Então, a produtividade primária nessas camadas superiores dos oceanos de transição, ela deveria ser igual ao dos oceanos modernos, né? Onde, no caso, as cianobactérias produzem oxigênio ao fixar carbono na presença de luz. Mas elas não deveriam representar
um percentual muito significante da fixação biológica de carbono, já que elas estavam confinadas a essas águas superficiais, né? Então, dessa forma, a fixação de carbono nesses oceanos de transição, oceanos euxínicos, deveria ser predominantemente realizada por organismos fotossintéticos anoxigênicos, então que utilizam principalmente sulfeto de hidrogênio para fixar o carbono e acabam produzindo sulfato como produto. Então, um dos importantes pontos que eu já falei, eu vou continuar repetindo, é que nos ambientes de transição, nos oceanos de transição, você tinha, então, a coexistência de mais de um tipo de produtores primários muito relevantes, né? Você tinha na camada superficial a oxigênio sendo produzido por bactérias fotossintéticas oxigênicas, mas a gente tinha no resto do oceano bactérias fotossintéticas anoxigênicas. Então, elas estavam coexistindo, né? Mas os molecular clocks mostram que, muito provavelmente, a fotossíntese anoxigênica, ela antecedeu e relativamente muito a fotossíntese oxigênica. Existe ainda alguns pesquisadores que defendem que foi da junção de dois grupos de bactérias fotossintéticas anoxigênicas, as bactérias Purple Sulfur Bacteria e as Green Sulfur Bacteria. Cada uma delas possui um reactive center diferente, né, para realizar fotossíntese, e foi pela junção delas duas em algum momento que se formou o aparato necessário para realizar a fotossíntese oxigênica. Isso é muito controverso, mas é uma teoria, né? O importante é que esses dois grupos, Purple e Green Sulfur Bacteria, né, elas são fotossintéticas, elas são extremamente relevantes no início da vida da Terra, né, e elas são de fácil reconhecimento, porque o nome delas está atrelado ao lipídio, a um carotenoide que é utilizado por elas para absorver energia solar para realizar fotossíntese. As Purple Sulfur Bacteria, elas utilizam um carotenoide que tem uma coloração rosada, né? Então elas acabam ficando nessa corzinha aqui bem rosinha. E as Green Sulfur Bacteria, elas usam ou um pigmento, né, de cor verde ou um pigmento de cor marrom. E o de cor verde parece associado a maior incidência de luz e o de marrom a menor incidência de luz. Dessa forma, os oceanos deveriam ter uma separação vertical, né, de cada um desses grupos de bactérias fotossintéticas anoxigênicas, que talvez não coexistissem sempre em todas as bacias pré-cambrianas. Então, agora eu acho que é o momento da gente falar como que diabos a gente sabe de tudo isso, se ninguém estava lá há 3,7, 2,8 bilhões de anos atrás, né? A gente não tem como se utilizar de preservação de DNA, material genético, nada disso, por conta da idade dessas rochas, desse registro geológico, né? Mas a gente tem assinaturas que são menos diretas, mas que ainda são assinaturas diretas da presença desses organismos primitivos, né? Como, por exemplo, a presença de estromatólitos no registro geológico, que é diretamente correlacionada às cianobactérias. Uma outra possibilidade também são Microbial-Induced Sedimentary Structures, que são as MIS, que são sugeridas até de terem sido encontradas em Marte pelo rover Curiosity, né? Então, essas marcas aqui, características de certos organismos. Uma outra possibilidade também é se encontrar bactérias fósseis, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma bactéria heterotrófica, fóssil, filamentosa, aqui assim, ó, envolvida, entrelaçada com o mineral francolita, né? Então, essa rocha aqui tem 1,85 bilhões de anos. Mas isso requer uma preservação das rochas muito grande, para que a gente encontre essas coisas. E como a gente está falando de materiais muito antigos, né, mais de 2 bilhões de anos atrás, é muito provável que essas rochas elas tenham sido alteradas, né, elas tenham sido amassadas, aquecidas,
tudo por conta de movimentos de tectônica, etc., pressão, metamorfismo, alterações hidrotermais, vários tipos de alterações. E aí fica realmente uma exceção encontrar um registro como esse, ou fossilizado, ou alguma estrutura sedimentar, né? Então, a gente precisa encontrar maneiras de overcome esses challenges, né? E tentar, então, ver como que a gente pode estudar essa vida primitiva, né? Em rochas tão antigas que provavelmente foram alteradas, né? Alternativas são isótopos estáveis, né, que remetem ao fracionamento ocasionado por certos metabolismos e que, então, tem uma resistência a essas alterações ao longo do tempo. Um outro proxy importante é a especiação de ferro, que remete a condições redox, e aí a gente consegue fazer o link, por exemplo, de euxínia com fotossíntese anoxigênica, né? E um outro são os biomarcadores específicos, né, das bactérias, que têm um maior grau de preservação no registro geológico do que DNA. Uma outra alternativa é estudar análogos modernos, né? Então, existem alguns ambientes hoje em que a gente ainda encontra essas bactérias fotossintéticas anoxigênicas que oxidam sulfeto, e que eram, então, os produtores primários mais importantes durante a transição arqueano-proterozoico, né? Então, esses dois grupos de purple e green sulfur bacteria, elas vivem ainda isoladas, né? Não em ambientes específicos, né? A maior parte delas nesses lagos permanentes estratificados. Aqui tem exemplo de dois lagos, esse é o Mahoney Lake e esse é o Lime Blue Lake. Os dois são em British Columbia, no Canadá, né? Então, elas vivem hoje em ambientes específicos porque tudo é óxico, né? Então, a atmosfera é óxica, existe competição com vários organismos que produzem oxigênio, não só mais as cianobactérias, mas existem esses análogos modernos em que a gente pode dar uma estudadinha nessa vida primitiva, né? Então, esses lagos, eles apresentam, assim como os oceanos estratificados, uma camada de água óxica, né? E logo depois o oxigênio é completamente consumido e começa então a ser observada um aumento nas concentrações de sulfeto de hidrogênio, tá? Então começa então o sulfeto a aparecer dissolvido, e onde essa transição ocorre, na zona fótica de euxínia, chamada chemocline, a gente tem então uma microbial plate. Então, a gente tem uma concentração de organismos anoxigênicos fotossintéticos, né, que se utilizam desse H2S dissolvido para realizar fotossíntese. Nesse lago aqui, esse lago é o Mahoney Lake, e a água da microbial plate parece exatamente assim, bem rosa, e elas são responsáveis por 98% da produtividade primária desses ambientes, mostrando que, ainda que existam organismos óxicos nessa surface layer dos lagos, a competição é tão grande e elas parecem vencer a competição por nutrientes, né? Então, em 2017 e 2018, eu desenvolvi pesquisa em alguns desses lagos, né, para tentar encontrar maneiras eficientes de interpretar a presença dessas bactérias e dos ambientes em que elas vivem, de euxínia, no registro geológico. Então, entender a ecologia e as condições ambientais em quais essas bactérias vivem é, portanto, provavelmente a maior e melhor chance de entender a biosfera dos oceanos primitivos, né? Então, como eu falei anteriormente, a zona fótica de euxínia, ela é habitada por esses organismos, né, de dois grupos, purple e green sulfur bacteria, e esses grupos apresentam algumas diferenças importantes entre eles. As purple, representadas aqui por rosinha, elas são mais resistentes à presença de oxigênio e precisam de mais luz para realizar a fotossíntese. Então, tradicionalmente, elas são encontradas em zonas fóticas mais rasas, muito provavelmente em lagos mais rasos, e hoje em dia em lagos, mas seriam em oceanos mais rasos, em condições oceânicas mais rasas.
Já as green, elas são menos tolerantes ao oxigênio e não precisam de tanta luz para fazer fotossíntese, né? Então, tradicionalmente, elas são encontradas em zonas fóticas mais profundas, né? Então, em relação às green sulfur bacteria que utilizam pigmento verde, as marrons precisam ainda menos de luz e, portanto, são encontradas em zonas fóticas ainda mais profundas, né? E como cada um dos grupos de bactérias, as purple, as verdes e as verdes marrons, utilizam-se de um carotenoide diferente para absorver luz, esses carotenoides começam a ser usados, então, como biomarcadores desses grupos. E, felizmente, eles têm um relativo potencial de preservação alto no registro geológico, né? Então, após a diagênese, que são alterações antes da litificação da rocha, né? Essas moléculas, elas são transformadas em uma molécula fóssil, né? Então, no registro das rochas, no registro geológico, quando a gente encontra uma molécula de oquenane, por exemplo, a gente pode inferir que estiveram presentes durante a formação daquelas rochas, naquela bacia, purple sulfur bacteria, porque o oquenane é a forma fóssil do carotenoide oquenone. A mesma coisa pode ser feita com os carotenoides de green sulfur bacteria. Bom, logo, ao encontrar esses biomarcadores nas rochas, é tradicionalmente, então, interpretado não só que as bactérias estavam presentes na coluna d'água, mas como também implicam que a coluna d'água era euxínica e tinha uma zona fótica, né? Então, tinha luz, tinha sulfeto de hidrogênio dissolvido para essas bactérias fazerem fotossíntese. E mais importante, poderia então informar sobre a profundidade das bacias, a profundidade dos oceanos primitivos, né? Então, ao olhar por esses carotenoides nas rochas, tudo isso seria, então, deduzido, né? Trabalhos, é claro, como esse, eles são extremamente atrelados à geocronologia, que é o estudo da idade das rochas, porque saber exatamente a idade da rocha no qual aquele carotenoide foi encontrado é de extrema relevância e vai impactar, então, a evolução, o que a gente sabe sobre a evolução dos oceanos, atmosfera e biosfera. Bom, em 2017, eu coletei, entre outros lagos, amostras de um dos lagos, desse lago LB, na região de British Columbia, e o LB é um lago permanentemente estratificado, com uma zona fótica relativamente rasa, de 10 metros de profundidade. Relativamente não, é uma zona fótica rasa, para falar a verdade. É um dos mais rasos que eu vi. E a gente começa a ver concentrações de sulfeto de hidrogênio, o oxigênio sendo consumido, e as concentrações, então, de sulfeto de hidrogênio, elas começam a 10 metros de profundidade, certo? E não só de sulfeto de hidrogênio, mas também de ferro 2. Então, a gente tem sulfeto de hidrogênio e ferro 2 dissolvido. Nessa profundidade, existe uma placa microbiana. Mas quando a gente tirou a água nessa profundidade, 10 metros de profundidade nesse lago, a coloração da água não era aquele rosa forte que eu mostrei anteriormente. Era um rosa bem fraquinho, né? Muito diferente dos outros lagos dominados por Purple Sulfur Bacteria. Mas como é um ambiente moderno, a gente tem a vantagem de analisar o DNA dessa coluna d'água. Então, a gente observou que a Klimon-Klein, na verdade, através de análise do material genético, a gente identificou que a Klimon-Klein, na verdade, era habitada por green e purple, então verdes e rosas, ao mesmo tempo, em todas as profundidades, e que, inclusive, o lago era dominado por bactérias verdes. Tá? Então, aqui a gente mostra, eu tenho várias profundidades na Klimon-Klein e logo abaixo dela, e em todas as profundidades que a gente analisou, purple e green sulfur bacteria coexistem nas mesmas profundidades ao mesmo tempo. Então, essa observação, claro, parece, né, ser irrelevante se a gente for estudar um lago moderno, né? Mas ela tem sérias implicações no registro geológico, né? Então, a primeira implicação é de que dois grupos podem dividir a Klimon-Klein
e que as Green Sulfur Bacteria podem viver em ambientes relativamente rasos. Portanto, a gente encontrar um biomarcador de Green Sulfur Bacteria no registro geológico não implica de que a bacia, então, era profunda, já que eles podem viver em condições rasas. A segunda implicação é que, ao contrário do que se acreditava até então, Purple e Green Sulfur Bacteria podem viver em ambientes não só ricos em H2S, como também com ferro 2 dissolvido, né? As Green são reconhecidamente utilizam ferro 2 como aceptor de elétrons, mas as Purple ainda não. E dessa forma, seus biomarcadores no registro geológico não indicam necessariamente condições de auxínia, já que elas poderiam viver em condições de ferro 2 dissolvido. E a última implicação é que, ao procurar pelos biomarcadores nesse lago LB, eu encontro o biomarcador das verdes, mas eu não encontro o biomarcador das Purple Sulfur Bacteria, eu não encontro o Kenan. Apesar do DNA confirmar de que elas estão lá, o biomarcador não está lá. Então, isso não implica, o que isso implica? Biologicamente, né, esse biomarcador não implica necessariamente que essas bactérias não estavam presentes na coluna d'água. Então, se você não encontra, você não pode descartar a ideia de que elas poderiam estar na formação daquela bacia. Então, essas observações, então, elas acabam por desafiar o uso desses biomarcadores de Purple e Green Sulfur Bacteria sozinhos como evidência de zona fótica de auxínia no registro geológico. Sendo assim, é necessário encontrar alternativas para identificar essas condições de auxínia e, portanto, as condições em que vivem esses importantes produtores primários no início da vida da Terra. Então, o que eu tentei fazer nos últimos 2 anos foi olhar para rochas de 2,8 a 2,6 bilhões de anos atrás, no quadrilátero. Essas rochas são todas do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, né? E aí a gente primeiro datou as rochas para saber exatamente a idade delas. Então, os dados que eu vou apresentar aqui hoje para vocês são de rochas que datam de 2,76 bilhões de anos, então quase 2,8 bilhões de anos atrás, né? E eu tentei fazer uma compilação de dados que conseguissem provar essas condições de auxínia sem se apoiar exclusivamente no biomarcador. Então, o primeiro proxy, né, a primeira ferramenta que eu testei foi se em ambiente de auxínia moderno, a gente tem altas concentrações de matéria orgânica, né? Então você tem alta produtividade primária e você tem condições de anoxia, então essa matéria orgânica ela é preservada. E como você tem muito sulfeto de hidrogênio dissolvido, qualquer ferro que apareça ali vai formar um mineral que é o mineral pirita, que é um sulfeto de ferro. Então, a primeira coisa, quando eu olhei essas rochas de 2,8 bilhões de anos, é que eu encontrei matéria orgânica muito pouco cristalizada. Então, esses filamentos aqui, que parecem uns fios dentaizinhos, é matéria orgânica. Então, tem alta concentração de matéria orgânica, né? Tudo aqui, isso aqui, tudo é matéria orgânica. E bastante pirita, que são esses pontinhos pretos aqui, ó. Então, bastante pirita e bastante carbono orgânico. O segundo proxy é, então, a composição isotópica dessa matéria orgânica. Então, os isótopos de carbono na matéria orgânica, eles conseguem dar uma boa ideia de qual metabolismo estava envolvido na fixação do carbono, resultando num fracionamento isotópico característico. E nessas rochas antigas de 2,8 bilhões de anos, então, muito anteriormente às plantas, somente micro-organismos são esperados como fixadores. Então, ao analisar essas rochas de Minas Gerais de 2,8, eu observei composição isotópica por volta de 30 per mil. Então, a gente pode descartar plantas C3, C4, plantas CAM, algas eucarióticas, a gente está falando aqui de 2 bilhões antes da explosão cambriana. E o range parece se aproximar muito dessas bactérias fotossintéticas anoxigênicas da família Chromaticeae, que são as Purple Sulfur Bacteria. Então, eu também botei um check aí nesse segundo proxy. O terceiro proxy é a especiação de ferro.
A especiação de ferro é a distribuição relativa de minerais de ferro nas rochas. É um proxy, então, conhecido como a especiação, aonde o ferro está em todos os minerais que possuem ferro. Né? Então, o ferro ligado a carbonatos e o ferro ligado a pirita se comporta como um cátion ferroso, um ferro reduzido, 2+. Enquanto ligado a óxidos hidróxidos e magnetita, ele se comporta como um cátion férrico, de NOx 3+, né? Então, oxidado. Nas amostras de Minas Gerais, o ferro foi encontrado predominantemente em sulfetos de ferro, gerados pela combinação do ferro 2, né, com sulfeto de hidrogênio livre, e que realmente corresponde ao que a gente observou na petrografia, né, aqueles pontinhos pretos do primeiro próximo. E, então, indicando condições de euxínia, mas também eu observei a presença de uma grande quantidade de ferro em óxidos e também em silicatos, que indicam que o ferro estava ligado a minerais menos reativos e sugere a transição de uma coluna euxínica para uma coluna óxica. Então, portanto, para minha surpresa, não só indicou condições de euxínia, comprovando o proxy 1 e o proxy 2, como também indicou condições óxicas. Então, seria possível nossos dados indicarem a expansão de oxigênio na coluna d'água após a transição de uma bacia euxínica há 2,8 bilhões de anos, ou seja, mais de 300 milhões de anos antes do grande evento de oxidação? Se sim, isso significa provavelmente níveis relevantes de oxigênio também na atmosfera. Então, era preciso testar mais uma coisa para dizer uma coisa tão importante como essa. E isso me traz ao quarto e último proxy, que são os isótopos de enxofre. Os isótopos de enxofre, eles funcionam como um proxy irrefutável da transição entre condições atmosféricas anóxicas e óxicas. E ele se baseia nos isótopos raros de enxofre, não no 34. Os isótopos raros são o 33 e o 36. Porque na ausência de oxigênio na atmosfera, a gente tem um fracionamento característico, principalmente do isótopo de enxofre 33, que adquire um valor diferente de zero. Então, vocês podem ver aqui que quando a atmosfera era anóxica, né, de 4 a 2,3 bilhões de anos, a gente tem valores bem altos e bem baixos do fracionamento de enxofre, do isótopo 33 de enxofre. E com o GOI, então, com a transição para uma atmosfera óxica, esses valores passam a ser, então, zero. Né? Esses valores diferentes de zero só são possíveis como resultado de uma reação de fotólise do dióxido de enxofre numa atmosfera anóxica. E, para minha sorte, eu observei a transição desse fracionamento com valores diferentes de zero para valores de zero, suportando o que a especiação de ferro tinha me mostrado. Né? Então, sugerindo, então, também, não só condições de oxígeno, mas condições óxicas mais de 300 milhões de anos antes do grande evento de oxigenação. Então, a gente descreveu, né, com esse trabalho, um dos registros mais antigos de sistemas euxínicos da história da Terra, o que traz, então, pelo menos esses oceanos de transição a começarem aqui por volta de 2,8 bilhões de anos. Então, antes a gente tinha uma situação como essa, agora a gente tem uma situação como essa. E isso implica um papel essencial de bactérias anoxigênicas fotossintéticas. Então, a gente talvez possa utilizar essa junção de próxis inorgânicos para fazer o que os biomarcadores parecem não poder fazer mais, né? Isso significa que a produção de oxigênio, né, que levou os sulfetos aos oceanos, também começou antes do previsto. E assim a gente ainda propõe que a gente tenha um registro do build-up e, quem sabe, da transição de uma atmosfera anóxica para uma atmosfera óxica muito antes do que se acredita com um grande evento de oxidação. Então, esse paper está em review na Geoscience Frontiers, foi uma invited publication e espero que logo a gente tenha uma resposta para que vocês possam, quem sabe, se tiver interesse, lê-lo. Esse aqui já está publicado na Precambrian Research e fala um pouco mais sobre as condições de euxínia nesse registro geológico.
Então, acho que o take-home message aqui da minha palestra é de que a vida, e principalmente a microvida, né, dos micro-organismos, está extremamente atrelado com a história evolutiva do planeta Terra, e elas são responsáveis por mineralizar muitas rochas, depositar praticamente todo o ferro durante os últimos, sei lá, talvez 4,5 bilhões de anos, né? E elas são realmente os agentes mais importantes para explicar a geologia tal qual a gente a vê hoje, né? Então, para finalizar, vou só agradecer as agências de fomento envolvidas, né? A gente teve ajuda também da Jaguar Mining, que nos forneceu as rochas, e um financiamento da FAPESP, da National Science Frontiers e do Agouro Institute. E como eu falei anteriormente, esse trabalho foi desenvolvido aqui na Unicamp e na Indiana University Purdue University. E com isso, se vocês tiverem perguntas, eu ficarei feliz de responder. Obrigado, Alice, pela sua ótima apresentação. Eu tenho aqui uma pergunta do Simon, ou Simon, desculpa, não conheço você. Ele pergunta, então, ele fala, interessante notar que a grande parte das plantas atualmente utilizam magnésio como principal íon para desencadear fotossíntese na clorofila. Você tem alguma pesquisa de como aconteceu essa transição? Eu diria que sim. Calma aí, como... Tá um eco, né? Não, tá tranquilo. Tá? Então, eu diria que sim. Não é minha área, mas com certeza existe esse tipo de pesquisa. O que eu sei que com certeza existe é de como vários elementos traço, não sei o magnésio especificamente, mas, por exemplo, manganês, terras raras e vários outros organismos que agora têm se mostrado essenciais para biota e microbiota, de como o oxigênio, os níveis de oxigênio na atmosfera, acabaram por facilitar, então, biodisponibilizar eles, e isso fez uma grande diferença na diversidade ou richness da biota que existia no momento no planeta Terra. Não sei se eu respondi, mas... Bom, eu tenho uma pergunta para você. Pode. Eu fiquei pensando assim, existe deve existir, né, estimativas de velocidade de diversificação das espécies ou da vida, e a velocidade de diversificação, ela foi maior do que é hoje em dia, lá no começo da vida, ou ela é maior hoje em dia ou menor hoje em dia? Eu diria que ela é maior antes, né? E tem sim alguns trabalhos, embora bem controversos, mas existem alguns trabalhos, mas o que eu observo ao estudar esses lagos é que uma pequena alteração na química deles acaba por diversificar muito as espécies que a gente encontra. Então, tem muito mais espécies e muito mais abundância. Então, acho que com isso seria uma forma da gente chegar nesse tipo de conclusão. O que você acha como um ecólogo? Você acha que é... Não, eu tenho a ideia de que realmente a velocidade foi maior lá no começo, mas eu realmente gostaria de ver análises, os gráficos, assim, nesse sentido. Acho que com certeza existe. Até tenho aqui na cabeça um grupo que deve trabalhar com isso na Califórnia. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. O que eu vejo realmente é uma explosão assim da abundância e da diversidade das espécies quando a gente altera uma coisinha minúscula nesses lagos. Assim, se você for vendo eles assim sazonalmente, é uma coisa assim inacreditável como que muda tão rápido. Bacana. E tem as mudanças, né? Explorar novos elementos, novos nichos, né? A falta de competição e tudo mais, predação, né? Coisas que a gente costuma trabalhar. Isso. Não,
Bom, não sei se você viu aqui, tem um elogio para você, ó. Como geólogo, posso Obrigado, ser a maior especialista brasileira. O João pergunta aí. Você consegue tá. ler? Aham. Esses biomarcadores são moléculas orgânicas, então a gente faz extrações orgânicas deles, né? E depois a gente mede por cromatografia. Como é que fala? Não sei a coisa, GS ICP-MS, eu não sei o nome em português, mas enfim, por técnicas de análise de componentes orgânicos. Se algum biólogo aí souber, fala aí para mim, que eu já não lembro mais. Espectrometria de massa, acho. São espectrometrias de massa, mas são espectrometrias de massa para compostos e não para elementos, né? E é assim, é bem complicado fazer essas extrações, porque a gente não pode contaminar aquela amostra que a gente está extraindo com nada que existe agora, né? Porque senão fica muito fácil a gente contaminar com moléculas da nossa mão, da nossa luva, no ar e etc, a gente acaba por ter falsos positivos, né? Então, para ser feito em um laboratório extremamente limpo, com extremamente cuidado e pelo menos tudo em triplicatas. Então, é um procedimento bem doloroso de ser feito. Uhum. O laboratório limpo a gente usa também hoje em dia, né, com técnicas de DNA ambiental. É super complicada a questão de contaminação também. Exatamente. Olha aí, mais uma pergunta para você, da Elisa. Que alguns elementos vieram de fora da Terra. É a mais aceita permitir. Não. A mais aceita é realmente que a gente tenha a maior parte dos elementos, né, eles formam pela explosão de estrelas e esse tipo de coisa, né? Então, a maior parte dos elementos acaba estando na Terra por conta disso. Mas a grande questão agora sobre o oxigênio em específico é como o interior da Terra, além de cianobactérias, foi responsável por aumentar a abundância de oxigênio no planeta, né? Então, a gente tem dentro da Terra um magma, e esse magma ele é riquíssimo em oxigênio, né? Então, existe também, pelo contrário, não veio de fora, veio de dentro da Terra. Então, dentro da Terra é que a gente provavelmente tem a maior fonte de oxigênio, né? Junto, então, com o advento das cianobactérias, são as duas maiores explicações, né, para o aumento da abundância de oxigênio no planeta. Mais uma pergunta do Wendel. Como aplicar os estudos para entender a história da vida lá? Os marcianos. A atmosfera de lá, com certeza, não é oxigenada. E, né, isso já é bem estabelecido. Não é difícil de fazer à distância. Não são nada difíceis de fazer à distância. E um rover como o Curiosity consegue medir as concentrações de oxigênio na atmosfera. Mas as coisas estão avançando a passos muito largos, né? Não só em Marte, como principalmente nas Ice Moons, né? Então, Titãs e Europa e etc., em que a gente já tem indícios de que existem moléculas orgânicas mais complexas, né? Abaixo das superfícies de gelo. Né? E isso é completamente compreensível por grandes momentos de glaciação da história da Terra. Em Marte, em específico, as evidências agora são mais baseadas nessas estruturas sedimentares formadas por micro-organismos, né? São as MIS. E aí tem uma pesquisadora, Nora Nofko, não sei falar o nome dela, que se concentra bastante no estudo dessas imagens, né, que os rovers fazem em Marte, e consegue encontrar paralelos com micro-organismos que fazem esse mesmo tipo de estrutura aqui na Terra. Você mencionou aí a Europa, você acha que é a Lua mais promissora para outro tipo de vida? É a mais promissora no momento.
por vários motivos. Primeiro, parece que a camada de gelo ela não é tão espessa quanto se imaginava, né? E as poucas medidas que já foram feitas lá indicam de que existem algumas moléculas orgânicas mais complexas. Nos próximos 4 a 6 anos, a NASA vai estar enviando uma missão, né, para lá. Inclusive, eles estão com várias chamadas aí para quem tiver ideias de como que você pode medir essas coisas apenas com um robozinho, né? E aí, se alguém tiver interesse em alguma ideia, me escreve. Quem sabe a gente não escreve um negócio desse. Opa. Mais uma pergunta para você. A análise de comportamento já foi identificada nas pesquisas da Terra primitiva. Sim, e daí é que vem o grande alvoroço quando se encontra fosfina na Terra primitiva. O fósforo, ele é extremamente atrelado à vida complexa, né? E a produtividade primária. Então, nas rochas, é uma das coisas que os pesquisadores de geobiologia mais se direcionam para. Então, todos os compostos orgânicos formados de fósforo, eles são um target assim, para esse tipo de estudo, né? Então, não, a fosfina talvez não seja encontrada assim com tanta facilidade por conta da preservação das rochas, mas outros compostos formados depois da fosfina, aí sim são identificados. Legal. Bom, eu queria, então, de novo, agradecer você, né? Faz tempo que eu queria que você falasse com os alunos aqui da biologia, arrancar você um pouquinho dos geólogos. E acho importante, né, a gente, como estuda biologia, entender um pouco mais sobre a origem, não a origem da vida, mas as formas iniciais, né, que deram origem, aí sim, a toda a diversidade que a gente estuda hoje, né. Então, acho que pode até dar alguns insights aí para alguém que quiser explorar alguma coisa um pouco diferente. E também dizer para o pessoal, acho que a Alice concordaria em deixar o contato. Depois, se alguém quiser falar com você, eu posso colocar em contato, né? Sim, claro. E a gente vai ter que ir encerrando por aqui, já são meio-dia. Então, muito obrigado, Alice. Gostei muito da sua apresentação. Vai ficar no YouTube disponível aí por mais algumas semanas. Então, quem quiser assistir de novo pode espalhar o vídeo, tá bom? E Ótimo. boa sorte no seu novo pós-doc e futuras produções científicas pra gente. Muito obrigada pelo convite. Muito legal mesmo. Obrigada mesmo. Obrigado, tchau, tchau.